Sim, e a gente vai poder conversar mais sobre isso. Bom, e eu queria me apresentar e já novamente agradecer, Isa, pela sua disponibilidade, seu tempo. Como eu sei que a vida dos profissionais, eu falo profissionais atípicos, é tão agitado quanto o nosso, pais que também trabalham, estudam, têm suas profissões, acompanham filho pequeno em terapias, atividades em casa, escola, férias, que é a época que a gente está. Então, é um turbilhão de coisas que estão acontecendo e a mesma coisa acontece com vocês, profissionais também. Muita coisa acontecendo. Então, eu agradeço e amo o seu tempo pela essa disponibilidade e gentileza de vir compartilhar conhecimento conosco. E eu sou a Lidiane Luz, eu sou fundadora aqui do Mundo Atípico Luz. E o Mundo Atípico ele é um hub de informação, acolhimento. A nossa ideia no Mundo Atípico Luz é trazer informação, pensando informações justamente nesses pais que acabaram de receber diagnóstico, que estão em busca de conhecimento, de repente já receberam diagnóstico, porém é tanta informação que tem dúvidas. Como escolher o terapeuta, como escolher qual área, se está certo mesmo esse aba que a clínica está fazendo, está certo esse tipo de intervenção, o que mais eu posso fazer com meu filho, como eu posso conversar, dialogar com os profissionais. Então, aqui, o que a gente puder trazer de informação de profissionais atípicos que queiram disponibilizar o seu tempo de conhecimento, essa é uma janela. Então, por isso que chama Vozes Mundo Atípico, para trazer voz a esses profissionais e que nós, pais, podemos sentir acolhido e ter informação. Então, é pensado muito nesses pais que estão recebendo o diagnóstico, porque eu fui uma mãe dessa, que entrava em live do Dr. Thiago Castro, Maíra Gaiato, maratonei todos os lives do mundo, como fala? Do lado da Maíra Gaiato, Instituto Singular, o esposo dela. Então, eu era essa mãe que buscava conhecimento. Então, faz isso, tem uma live, vou entrar. E isso tudo pós-trabalho. Eu vim do corporativo. Então, pós-trabalho, de madrugada. E aí, pessoal, tudo que a gente fala aqui vai ser direcionado depois para o YouTube. Então, de repente, se você não for poder ficar aqui ao vivo também, depois o meu time, o time da Agiluz, vai disponibilizar tudo isso lá para vocês no YouTube, tá? Então, vai poder assistir. Quem não puder estar conosco ao vivo, depois também vai poder assistir. Então, eu sou a Lidiane Luz. E, Isa, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, sua atuação. Aqui tem muita gente que nos ouve do Brasil todo, de fora também. Então, da onde que você atua, onde hoje você mora. O que escolheu vir aqui para Campo Grande, que eu também estou aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aí depois a gente vai conversar do nosso tema de hoje, que é o diagnóstico precoce no autismo, a importância desses bons profissionais integrados a todo esse tratamento. Sim. Bom, quero primeiro desejar uma ótima noite para todo mundo. Meu nome é Isabelle Cristine, sou fonoaudióloga, né? Eu atuo dentro da fala e linguagem como um todo, mas o foco principal é no transtorno do espectro autista. A maioria dos meus pacientes são, né, tem o TEA. Mas assim, eu não falo que é só isso, porque sempre tem outras questões. Atualmente eu estou em Campo Grande, mas eu vim de Rondônia, faz 5 anos que eu estou na cidade também, trabalhei em associações. Acho que o meu trabalho nas associações, tem até uma paciente minha que está assistindo que foi de associação. Ela está aqui na live. Lá eu aprendi muito, porque assim, a gente encara uma realidade totalmente diferente de clínica, são realidades diferentes. A associação tem um público e clínicas tem outro. E assim, hoje com a minha clínica eu já vejo outra realidade. Então, assim, eu vi de todos os lados, eu vi várias situações, aprendi muito. Hoje, com a clínica Ressignificar, que eu sou sócia e proprietária, com a psicóloga Yasmin, que é uma profissional excelente, a gente trabalhou junto na associação, inclusive, a gente teve esse olhar empático de como lidar com cada situação, de abraçar cada família dentro da sua realidade, dentro da sua vivência. E a gente coloca isso dentro da nossa clínica, que eu acho que é muito importante. Não é só o diagnóstico, né? É como um todo, existe todo um contexto. Eu sempre falo para as famílias que não é só a criança, tem tudo. A mãe que chega com uma queixa, com uma situação, outra passando por uma situação difícil. Então, assim, eu amo a fonoaudiologia, adoro ver o desenvolvimento das minhas crianças. Tem paciente meu que eu atendi na associação, mas não teve condição. Ô Isa, posso te cortar? Sim, Para sim. quem não conhece, que às vezes a gente fala, e eu fico aqui nesse interlocutor de também fazer alguns ajustes na comunicação.
Quem não te conhece também, você falou assim, clínica, mas fala do que é clínica. Sim, sim. Bom, a clínica é significar, a gente tem profissionais voltados para o transtorno do espectro autista, a gente atende pacientes adultos e infantil, né? A gente tem a demanda de psicoterapia, de neuropsicóloga, psicopedagoga, e também a gente tem a arte terapia e fonoaudiologia, que sou eu. A arte terapia é um grande ponto assim na nossa clínica, porque é o diferencial. Lid, tem criança que chegou, e adolescente também. Ah, Isa, eu não. Isso veio na minha terapia. Ah, Isa, eu não sei fazer. Eu adoro pintar, mas as pessoas riem de mim. E hoje essa pessoa faz artes lindas e ela adora fazer arte. Então, assim, a arte terapia ela veio para somar dentro desse conjunto. Porque a gente sabe Que que legal! escassez de profissional para trabalhar nessa área ainda é muita, infelizmente. Mas, Então, assim, Isa, pergunta assim de curiosidade para quem não domina o assunto. Quem que é um artista? Quem que ministra? Como é uma, é? uma professora de arte. É um A professor de artes. Elaine, ela tem uma graduação, está terminando a pós dela. E aí ela realiza esse trabalho com as crianças. E é muito legal, Lid, que ela não faz só desenhos, ela ensina, faz mistura de cores, aquarela. Inclusive, ano passado, se eu não me engano, em outubro, final de outubro, esses pacientes, né, que fazem essa aula, eles fizeram quadros sobre o Pantanal e quadros lindos, e a gente conseguiu uma exposição no aquário do Bioparque do Pantanal para esses pacientes. E você tinha que ver eles deslumbrados com os quadros deles sendo expostos, eles mostrando, eles apresentando cada animalzinho que tem dentro do Pantanal, porque a gente fez voltado para esse tema, né? Justo por conta de Mato Grosso do Sul, enfim, Pantanal. E eles amaram, porque assim, foi eles que fizeram, eles se sentiram numa importância tão grande. E a Que maioria dos legal! Sim, a maioria dos pacientes, quase todos, acho que apenas uma que não tem diagnóstico, mas a maioria com TEA, que vieram de um processo, aprenderam, desenvolveram, cresceram, e aí eles adoram, hoje são artistas. Tanto que a gente até brinca, vocês são artistas, querendo ou não. Sim, Desenvolveram sim. Eu gosto muito de arte. Estou te perguntando porque eu gosto muito de arte. Eu também estou dentro do espectro autista. E eu vejo essa ligação muito forte das artes com pessoas dentro do espectro autista, principalmente pessoas. Eu falei depois dos 5 anos, né? E principalmente pessoas que tiveram dificuldades ou têm dificuldades de expressar o que quer falar e muitas vezes não conseguem expressar com a fala, né? Mas sim através das pinturas, da arte, do corpo. Então, dança, pintura, teatro. Inclusive, na minha página profissional Lidiane Luz, eu tenho algumas imagens de pintura, Van Gogh, que eu gosto. E meu filho, o Thiago, ele pequenininho, bebezinho, ele apresentou ali o desejo por pintura. Eu tenho uns quadros dele, muito bonito, que eu vou mandar colocar em tela. Aí até pouco tempo atrás eu falei, será que eu tenho um Van Gogh na família? E não sei, né? vamos estimular essa criança. Então, porque, assim, acho muito legal. Que bacana, eu não sabia. Sim, só de olharem as pinturas deles nas telas, porque assim, existe a questão de fazer no papel, mas quando eles olham e tá na tela, nossa, eles ficam deslumbrados. Eles falam, inclusive, tem um meu fala, eu sou artista, eu faço obra de arte. Sim. É muito legal. E é o que você falou, a fala, ela não é só isso aqui que a gente está falando, né? Vem de várias formas, várias formas. Expressão corporal, facial, gesto, então assim, é uma equipe, né? Todo mundo junto, fazendo aquele trabalho de conjunto para poder ajudar no desenvolvimento das crianças. É muito legal. E a gente pode entrar Com nesse certeza. Não, e aí, mas é exatamente isso. Titi, se escutaram uma voz, é o Titi pegando fazendo arte, aqui deve estar ele e o pai dele já. Escutaram uns gritos, berros, ele sorrindo, ele deve estar lá na sala com o pai dele. Mas é exatamente isso, porque assim, hoje a nossa proposta aqui, gente, e novamente, obrigado, Isa, por tudo isso e trazer tudo isso para nós. A nossa proposta aqui é justamente falar em relação após o diagnóstico e como dar andamento, como olhar para essas equipes. Claro, existe, eu falo assim,
que existe famílias e famílias, como você falou da associação. Famílias que hoje conseguem ter uma equipe integrada, que tiveram uma equipe integrada na intervenção precoce, ou crianças que ainda estão nesse processo. Eu falo, o meu filho, o Thiago, teve o privilégio de ter essa equipe integrada lá no início, com intervenção precoce, mas eu falo, foi graças ao plano, e não tenho vergonha nenhuma de falar, foi graças a um bom plano de saúde que eu tive no corporativo. Entendeu? Então, assim, se dependesse de um plano, até de às vezes, eu ser concursada, o Thiago não teria esse privilégio. Eu falo muito isso. E ainda tem a questão de encontrar os bons profissionais. Então, assim, eu falo que meu filho teve muita sorte de encontrar esses profissionais. Na época, a gente conseguir, as clínicas não eram tão lotadas, com as agendas lotadas, sabe? A gente encontrou uma clínica nova. Que tem isso também, né? Às vezes a gente mora numa cidade que não tem profissional. Então, tem N e N situações. Mas o tema que eu queria muito falar, e hoje, como você, além de ser fono, você ter uma clínica e estar do lado de profissionais justamente com esse olhar integrado, é justamente como depois do diagnóstico, os pais recebem um diagnóstico, né? E quais seriam os próximos passos para eles encontrar um norte, justamente com olhar para essa equipe, né? Onde essas famílias consigam ter acesso a uma fono, a uma psicóloga para fazer aba. O que os pais precisam olhar após o diagnóstico para essa equipe, para essas pessoas que vão atuar com os seus filhos numa clínica? Sim. Bom, Lídia, primeiro é importante falar que esse processo diagnóstico, ele vem literalmente de um processo. Ainda acontece, isso é frequente, eu como, né, dona de clínica e sócia junto com a Yasmin, a gente recebe muitos pacientes que em uma consulta, às vezes, recebe o diagnóstico. E, assim, é muito triste, porque a criança precisa passar por um processo avaliativo com um profissional adequado, ela ter uma avaliação ali, ou com o neuropsicólogo, com o neurologista, ele trabalhar em conjunto, ele observar realmente ali, vai avaliar uma questão completa da criança, qual parte do desenvolvimento ela está precisando agora no momento. E aí, com isso, vem um laudo. E o laudo, ele orienta, né, os pais, precisa de psicoterapia, de fonoterapia, tem laudo que vem, né, uma sequência de profissionais. Só que, assim, o laudo, ele orienta a pessoa e a gente precisa olhar conforme a avaliação e ver o que aquela criança precisa no momento, né? Observar conforme o laudo orientou e buscar os profissionais adequados para que eles façam a avaliação dentro da sua área. Isso é muito importante também. Porque, assim, eu sou fonoaudióloga, mas eu não tenho como falar qual área da psicologia ele está precisando, porque é uma área da psicologia. Então, assim, a fonoaudióloga vai avaliar, mãezinha, ele está nesse processo de fala, ele está com essa situação, está acontecendo isso, nós vamos trabalhar isso, mas dentro do meu processo avaliativo. Então, assim, os pais, eles precisam ter essa orientação do laudo, por isso que é importante, em primeiro lugar, ter uma boa avaliação. Ter um profissional que fez aquela avaliação completa, com protocolos, que realmente investiguem a fundo o processo diagnóstico. Você sabe que um processo diagnóstico demora um mês, quase, por aí. Sim, então já começa lá atrás, começa na avaliação, né? Ter um bom profissional que vai conseguir ter esse olhar e fazer todo esse processo de avaliação que demora, não é uma sessão. E o bom profissional, ele vai até desde o pediatra, que a mãezinha está indo no mês ali e fala, olha, eu estou percebendo, porque acontece, eu estou percebendo esse atraso, eu acho que está acontecendo isso. Infelizmente, ainda acontece vamos esperar, vai desenvolver mais pra frente. E tem muitas pessoas que não têm a questão de que não tem como esperar. Se tá, vamos procurar, vamos estimular. Porque, assim, o atraso, ele já é um alerta. Então, não tem como esperar. Mas, hoje em dia, graças a Deus, tem muitos profissionais que falam assim, não, olha, realmente, ele está atrasado. Vamos procurar uma avaliação? Vamos observar isso? E aí começa o primeiro ponto de importância. O processo de início ali, os sinais.
A mãezinha sempre tem um alerta. Não adianta falar, ai, eu não percebi. Sempre tem um alerta de observação. Você falou, um E profissional a outra, a que mãe faz sempre sente, né, Isa? é de extremos. A mãe sente que tem algo diferente, é intuição, é algo, é amor, é muita coisa envolvida, mas infelizmente é taxada às vezes de doida. Ah, você tá vendo coisa onde não tem. As mães, eu falo, fica tudo doido, né? Tudo é doida, você tá vendo coisa onde não tem, para de ver coisa no YouTube, é sempre criticada. Então, vamos esperar mais um pouco, né? Normal a criança falar depois dos 4, 5 anos, é normal, o fulano de tal falou também, né? Então, e assim, o Isa, então começa esse processo, então lá atrás, desde um processo bom de avaliação, né? Para depois, junto com essa equipe, né? E cada um, que você quis dizer, cada profissional não vai ter um olhar, um conceito de falar coisa, por exemplo, eu sou uma fonoaudióloga, falar algo dentro da psicologia. Você vai fazer um processo de avaliação, intervenção com protocolos da sua área, né? Porque eu tenho um convite especial para você, que é um profissional que atua na área de desenvolvimento infantil e autismo. É um convite muito especial. O típico que você está assistindo agora, ele é um hub. É um hub para levar informações e consciência nesse apoio para famílias. E também, claro, para profissionais que atuam na área de desenvolvimento infantil e autismo. E esse projeto, ele é patrocinado pela Agiluz. A Agiluz é uma assessoria especializada em marketing e vendas exatamente dessas áreas, na área de desenvolvimento infantil e autismo. Nós ajudamos profissionais da área da saúde e educação a iluminarem o seu conhecimento no marketing digital, a se posicionarem com muita ética, muita autoridade, todo nesse processo dentro do marketing, em suas redes sociais e como conseguir contatos com mais clientes, todo esse processo de conversão e também vendas, para que com seu conhecimento você possa ajudar mais crianças e mais famílias. Essa é a nossa missão. Então, se você é um profissional e você está vendo esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, eu te convido a conhecer hoje mesmo a nossa assessoria Agiluz. Eu quero convidar você, profissional, a participar de uma sessão estratégica gratuita de 30 minutos com os nossos especialistas, todo o nosso time, que irá analisar todo o posicionamento das suas redes sociais. E com isso, vai te enviar um relatório pronto após, claro, essa sessão, analisar todas as suas redes sociais e montar uma estratégia pronta para você posicionar cada vez mais melhor e olhando sempre para todos os seus processos de conversão e venda para atrair cada vez mais pacientes, clientes para sua clínica ou seu consultório. Após essa análise, junto com a nossa equipe, se fizer sentido para você, vai ser um prazer ter você aqui conosco na Agiluz. Bom, então tá feito o convite. Se você é um profissional da área da saúde ou educação, escaneie esse QR Code, já faça aí sua inscrição para participar dessa sessão estratégica gratuita da Agiluz. E agora eu deixo você acompanhar o nosso vídeo que tá imperdível nessa live. Obrigada. Aqui já tá só uma, apareceu a outra que estava travada, agora tá essa. Daqui a pouco vai ajeitando. Bom, mas, daí a gente estava falando desse processo da equipe, da integração da equipe, né? Essa equipe totalmente integrada, com informação aí que entra, né? Quando a equipe está totalmente integrada, está se comunicando. Por isso que é tão importante ter fono, ter um psicólogo e outros profissionais, um TO, para justamente ter essa conversa, essa comunicação, para que a pessoa que ganhe com isso seja a criança, né? Seja a família. Porque, no fundo, a pessoa que mais vai se beneficiar vai ser a criança, né? Sim. Vai ser a família. Por isso que é tão importante essa equipe estar integrada. Sim. E, Isa, teve uma pergunta aqui sobre... Vou pegar aqui a pergunta. Bom, a gente tinha falado, né, da questão da equipe, que eu me perdi aqui na pergunta, mas da importância da equipe integrada. E quando o pai, essa mãe, eles estão se sentindo
perdidos. Sim. Estão se sentindo perdidos em relação, principalmente, o que eu vejo muito, porque foi o nosso caso. A gente recebe o diagnóstico, a gente recebe um laudo, um papel. Não tem direcionamento, não Sim. tem como procurar, quem procurar. O que você falaria para esse pai, para essa família que está recebendo um diagnóstico e se sentem perdidos, não sabem o que fazer, os próximos passos, com toda a sua bagagem, o seu conhecimento, não só apenas como, não só como fono, mas hoje como dono de uma clínica, que consegue ver de forma integrada vários casos de famílias. O que você diria para esses pais? Lid, se você reparar, tudo se conecta, né? Desde o iniciozinho, eu preciso ter bons profissionais, porque os bons profissionais, eles irão orientar esse pai, essa mãe de maneira adequada. Porque é que nem eu falo, o laudo orienta. Ele prescreve ali para você o que você precisa fazer para o seu filho. Mas é muito importante ter alguém para falar, mãezinha, é o seguinte, funciona assim, porque o diagnóstico ele não vem só para a criança, né? Ele vem para a família toda. A família toda vai ter, junto com a criança, vai ter que se adaptar à rotina, vai ter que se adaptar à terapia. Eu falo que eu até brinco com os meus pacientes que eu falo que a agenda deles é super cheia, que eles têm uma rotina lotada. Agenda de executivo. Exatamente, eu falo, nossa, a agenda de vocês é muito cheia. Aí as mãezinhas falam, Isa, por quê? É TO de manhã, depois tem fono. Então, assim, é preciso ter profissionais adequados que tenham um olhar empático como um todo, né? Não só o diagnóstico da criança. E lembrar também, primeiramente, é o que eu falo, já chegou mãe para mim, que com 2 anos recebeu o diagnóstico da criança. Isa, eu não sei o que eu faço, eu não tenho resposta. Eu fui no médico, mas o médico não me orientou direito, eu não sei o que eu faço, me ajuda. Eu falo só, calma. Respira, porque assim, é preciso primeiramente manter a calma, entender o que está acontecendo. Ó, qual é a sua realidade hoje? Que nem você falou, você, graças a Deus, conseguiu proporcionar um leque de terapias para o Titi, que ele conseguiu desenvolver nisso. Porém, existem casos de pais que não têm, que tem que escolher. É literalmente. Que é a maioria. É literalmente assim, a jogar pra cima e falar assim, eu vou fazer fono. Porque a maioria escolhe a fono primeiro, né? Porque a maioria dos casos tem a questão do atraso de fala. Atraso da fala. É o principal ali, vamos supor, das queixas. Sim. E aí eu falo assim, tudo bem, é o que você consegue no momento? Tá ótimo. Só de você estar buscando, proporcionando, estimulando, levando seu filho para terapia, colocando ele... Tem pais que têm receio até de colocar na escolinha. Eu falo, olha, eu sei que dói o coração, mas coloca, porque tem interação social, tem o vínculo, tem contato com outras crianças. Na terapia, a fono, falando mais de mim, eu não vou focar somente ali na estimulação de fala, lógico, é importante. Mas eu sempre falo para os pais o quê? Para estimular a fala, eu preciso de 3 coisas: é o contato visual, a imitação, é esse vínculo terapêutico. Então, assim, eu não vou só falar, fulaninho, o que é isso aqui? Não. Primeiro ele tem que brincar comigo. Eu tenho que conquistar a criança. Sim. Eu tô com um paciente agora que ele veio de locais que ele chorava muito. E eu sempre falei pra mãezinha, eu falei, olha, a gente vai começar aos poucos. Então, calma, nós não vamos atropelar o processo. Nós vamos fazer o quê? Eu sempre tenho uma frase que é assim, são passinhos de formiguinha que lá na frente serão grandes ganhos. Esses pequenos passinhos, pouquinho de pouquinho, mas a gente vai conquistando coisas grandes. Por quê? Não adianta eu chegar e falar assim, mãezinha, a gente vai fazer isso, isso e isso. Não, primeiro, ele vai ter que gostar da tia Isa, a gente vai criar um vínculo. Ele tem que ser meu amigo, não adianta eu só estimular ali, ele tem que ser meu amigo. A gente vai brincar, eu vou entrar na brincadeira, na brincadeira dele. A gente sabe que os pacientes de nível 3, eles têm uma dificuldade muito maior, principalmente com rotina. Então, assim, a mãe fica com medo de choro, de desregular, de não entender o que está acontecendo. Eu falo, calma, vamos orientar, vamos trabalhar junto. O que eu te passar aqui, o que ele fez aqui, a gente vai trabalhar em casa também. Porque o que eu sempre falo para os pais é um contexto. Família, terapeutas e escola, né? Porque na maioria dos casos as crianças estão ali. Então, assim, é manter a calma. Mãezinha, você não está errada se você está fazendo só um atendimento. Você está de parabéns. Porque, assim, você tá levando ele para um caminho de estímulo. Você está proporcionando um estímulo precoce para ele. A gente fala muito sobre
essa facilidade que as crianças têm no início da infância, porque é a hora que o cérebro tá ali, com várias comunicações. É que nem uma massinha, a gente tem que modelar no começo para poder ter bom desenvolvimento nas habilidades da criança e tudo assim. Então, assim, calma, que vai dar certo, a gente vai trabalhar junto. Quando for mais pra frente, Isa, eu consigo fazer uma psicoterapia? Ótimo, excelente, vamos inserir. Porque geralmente, depois de um tempo desse mundo que é terapia, porque eu falo que é um mundo diferente. Ninguém sabe o que eu faço se a pessoa não estiver dentro desse mundo. É até muito engraçado isso, porque assim, quando eu falo que eu sou fonoaudióloga, se a pessoa não conhece desse mundo, ela não sabe nem o que eu faço. Mas para a mãezinha do meu paciente, fala, nossa, Isa, você é extremamente importante para a vida dele. Tem paciente meu que, quando eu atendia na associação, eu tive todo um olhar com a mãezinha. Falei, olha, vamos fazer dessa forma, até questão de medicamentos. Olha, esse medicamento está deixando ele muito mais devagar. Vamos tentar pesquisar outra maneira. Vamos com o médico, meio área. Mas... Será que travou? Não. Tô aqui. Oi? Tô aqui. Tô assim, quando trava, vou parar também até ele carregar. Mas assim, eu sempre falo para as mães ter paciência. A gente vai trabalhar junto. É uma comunicação, né, em conjunto. Lá na clínica, por exemplo, tem paciente meu que vem só para fono, né, por diversas questões. Mas a Yasmin, que é a minha colega, sócia, eu falo que ela é minha irmã de vida. Ela tá ali. Então, tem coisa que eu falo, amiga, você pode conversar com esse pai, dar uma orientação para ele? Sim. Uhum. Porque é importante. Não é uma sessão que eu vou estar cobrando a mais. Orientar ele. O que a gente pode fazer? Até eu mesma, às vezes ela tá no corrinho. Isso, orientar ele para essas situação. E assim, a gente vai trabalhando junto. É um contexto. Não tem como ela fechar o olho e falar assim, não, eu não vou falar porque não é meu paciente. Na verdade, é o contrário. Não, amiga, a gente faz assim. Vamos trabalhar das formas, a gente faz assim, dá uma orientação para o pai. Então, isso é legal. Quando a equipe tá trabalhando junto. Assim, infelizmente, assim, eu falo por muita experiência, porque eu fui me aprofundar em estudar o autismo e eu consegui isso, estudar intervenções, ir atrás de evidência, quais mais nós tínhamos para fazer uma boa intervenção precoce. Eu entendi que o que seriam as especializações dos profissionais. Então, fazer uma pós em linguagem, tá, mas o que é linguagem? Entendeu o que seria linguagem? A Samir perguntando, pessoal, tudo bem? Aqui Isabelle mandando mensagem. Então, eu fui pesquisar, só que assim... Minha paciente. Sua paciente? Bacana. E aí, eu sei que são muitas informações, é muito conhecimento. Nem todos os pais, nem todo pai, nem toda mãe está preparada para obter esse conhecimento e ter um direcionamento ali com confiança de como ajudar o seu filho. Eu compartilhei hoje, venho compartilhando esses dias, que eu fiz um cafofo de terra lá aqui para o Titi, aqui no quintal. Primeiro, a gente teve que colocar grama em todo o nosso quintal, porque aqui em Campo Grande é terra vermelha. Aqui meu piso é porcelana branco. Na minha casa é porcelana branca. Aí na nossa casa, no fundo, alguma parte não tinha grama. Tivemos que colocar tudo porque a minha casa vivia vermelha. Só que, gente, criança precisa de contato com terra, com areia. E o Thiago ama a terra por uma questão sensorial. E a gente não pode tirar as crianças de contato com terra. Infelizmente, o povo asfalta tudo, coloca tudo cimento. E a gente está deixando de tirar essa oportunidade das crianças ter contato. E sobra tempo para ir no parquinho, de semana e tudo mais, né? Com a rotina nossa. E eu falei, bom, deixa eu fazer um cafofo, um quadradinho, pegar terra vermelha, colocar madeirite, colocar e reservar. A tarde toda ele ficou lá, brincando com essa terra. Brincando, fazendo atividade, mexendo com água, fazendo massinha com terra. E isso é muito bom, é muito prazeroso. Ficou calmo, ficou tranquilo, estava brincando. E eu trabalhando e ele brincando. E isso é extremamente valioso. No mundinho dele. Isso, e é totalmente valioso. E ele criando.
Ali ele está brincando, ele tá sendo estimulado, ele está observando. E isso não custou nada. Não custou nada. Só que eu, hoje, com o meu entendimento, tanto que eu fui estudar, fui buscar, não sendo profissional nenhuma dessa área da intervenção precoce, eu sei o quanto isso é importante na vida dele, no desenvolvimento dele, na integração sensorial dele, na comunicação, na linguagem, no social. Porque quando chegar lá no parquinho, ele vai querer brincar com as outras crianças, ele já vai ter os brinquedinhos dele. Vai mostrar as crianças. Exato. Então, isso eu, com toda a minha segurança, eu sei que ele está sendo muito bom. Só que, infelizmente, eu quero dizer, infelizmente, os pais, eles não conseguem, muitas vezes, ter esse conhecimento. Eu falo que eu fiquei hiper focado no autismo, sabe, Isa? Então, eu estudei muito mesmo. Muito. Então, os pais, eles precisam desse direcionamento. Porque, às vezes, uma gota de conhecimento nosso, que a gente acha que é pouca coisa, é um oceano na vida de alguém. Então, exatamente, uma coisinha que a gente fala, que a gente, mas isso aqui é o homem. Não é o homem pro outro. Acho que eu comentei com você, nunca fizemos um de 3. E aí ela traz esse olhar. Sério? Nunca fizemos, acho que seria legal. Legal, a gente só precisa de vamos fazer então. A gente só precisa de internet. Isso aí eu vou ter que recorrer à internet aqui. Não, aí tá tudo certo. Porque eu olhei, eu falei, não, vou ver tudo certo. Mas pelo visto, ela realmente falou, não vou, não adianta. Não, mas acontece. E a gente marca, a gente vê a data na agenda de alguma é mais cedo. Tá, eu quero fazer as lives mais cedo, um pouco. A gente vê um horário que dá. Sim. Tranquila. Eu faço sempre. Eu quero conseguir recuperar tudo que a gente falou também. Tem isso. Quero recuperar o início, tudo. Mas o pessoal depois vê esse detalhe. Mas, Isa. Postando em cortes. Pra gente conseguir. Eu sempre pergunto para os profissionais como. Eu falo que aqui o mundo Atípico Luz, ele é um hub, né? Então, não é uma comunidade, é um hub. E aqui a gente está para passar informação, conhecimento, acolhimento dessas famílias, compartilhar vivências, experiências, apoiar. Então, ele é um mundo de muitas coisas. E a pergunta que eu faço para os profissionais é: se você tivesse o mundo da Isa, o mundo, de repente, agora, o mundo que você gostaria de ter, o mundo que você pudesse transformar, deixar, de repente, para sua família, o que teria no seu mundo? Uma coisa primordial que você fala, isso aqui não poderia faltar. Tá travando. Tá travando, mas eu acho que eu entendi a pergunta. Travou bastante na hora que você estava fazendo a pergunta. Mas assim, tá travando ainda, né? Ai, meu Deus. Tô pausando para ver se vai. Tô normal? Tô trabalhando. Foi essa a pergunta? Como seria o seu mundo? O que teria no seu mundo? Lid, eu sou uma pessoa que eu acho assim que o mundo precisa de um olhar humano. Eu acho que isso é o principal. Aquilo que a gente conversou, desde quando a pessoa entra na recepção da clínica, é o atendimento, é o cuidado, porque assim, até para a questão do nosso secretário que fica na frente, foi um mundo novo para ele. Falei, você tem empático, você tem que ter um olhar humano, você tem que ter um cuidado. Tem criança que vai chegar e vai te abraçar, tem criança que vai preferir não falar com você porque ela não quer ou não gosta, porque é o jeito dela, ela tem o momento dela. Então, assim, acolhimento, empatia, um olhar humano, eu acho que é o principal. É o que teria no meu mundo, é o que tem, né, que é o meu mundo de trabalho, mas eu acho que seria um tá faltando muito, hoje em dia tá muito complicado, tá sem essa empatia, esse olhar humano, esse cuidado, essa atenção. De como tá o dia do outro. Porque é aquilo que eu falo. Tem o diagnóstico? Tem. Mas e a criança? Ela é criança também. Ela não é uteia. Tem uma criança ali. Tem uma criança que sente dor, que chora, que precisa de atenção,
que gosta de um abraço, que tem um momento dela. E eu falo isso até para adolescente também, quando chega adolescente para mim. Mãezinha, ele é adolescente, vai ficar chateado. Tem as questões da adolescência que já passou, que é um misto de emoção, então tudo se mistura. Então, assim, é entender, acolher. Então, assim, no meu mundo não teria que ter, todo mundo teria que ser muito empático e ter um olhar humano. Perfeito. Se Também essa resposta vale, seria isso. super vale, muito comum. Muitos profissionais falam a palavra empatia e acolhimento. É muito comum. Isa, bom, você já está mais que convidada para um próximo live. Com a internet funciona 100%. Que bom. Entender mais um pouco aqui, é perigoso até parar, a gente perder essa parte também. Mas eu queria agradecer. É sempre muito válido. Eu falo assim, se a gente conseguir... Claro que a gente quer atingir sempre o maior número de pessoas. Mas o que a gente fala? Se a gente conseguir ajudar 1, 2, 3, 4 famílias, já é muito satisfatório para a gente e é o que a gente quer. Nós queremos, com a informação, com a voz que nós temos, do que a gente consegue fazer hoje nas redes sociais, que Deus nos proporcionou essa sabedoria, esse conhecimento, ajudar e transformar famílias. Então, queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, e vamos sim marcar um outro momento, tá? Daí a gente também participa. Tá bom? Vamos sim. Até essa questão tem muita coisa que eu queria ter falado, mas travou. Eu queria ter falado, mas a internet não deixou. Não, mas vamos fazer, vai acontecer. Tá bom? Fica tranquilo que a gente vê. Eu falo com você no WhatsApp. Ter logo já uma data aí para as próximas semanas, tá bom? Gente, eu queria agradecer. Perfeito. Seguir a gente lá nas redes sociais, então Instagram, no Mundo Atípico, entrar na nossa comunidade para saber todas as nossas lives, e tá lá presente no nosso canal no YouTube também. Isa, deixa as suas redes sociais, fala as suas redes sociais da clínica, para as pessoas poderem te acompanhar. E se interessarem por serviços da clínica, o que faz, como que faz? Sim. Bom, meu Instagram, né, é Isabelle Cristine Fono. Eu tô postando bem pouco, não vou mentir, correria, e aí tem a clínica, aí tem que ser o marketing da clínica, então é muito correria. Mas é Isabelle Cristine ou Isabelle Cristine Fono. Um desses dois, esqueci agora. O da clínica é significar CG, tá? Lá no botão de mensagem já tem um local que vai direto para o WhatsApp. Caso queiram entrar em contato, podem estar mandando mensagem que a gente vai ter um prazer de responder as ações. Isso, como eu falado, infelizmente não ajudou. Já tá travando de novo. Você finalizou travando. Oh, Deus. Mas tá bom. Mas vamos fazer uma próxima. Gente, obrigado pela disponibilidade e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Isa. Obrigada.